Olá, olá! Muito bom dia! Nesse sábado maravilhoso, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso cafezinho pedagógico. Já deixou tudo no jeito aí? Café, o chá, água. Se não acabou de acordar e vai começar a fazer o café, pode passar o café junto comigo. Se você coloca o pó na água, ou você coloca o pó no coador. Açúcar na água, açúcar no coador. Tem gente, cada um tem um jeitinho de fazer o café, né? Aqui em casa eu não tenho muita paciência para fazer não. É a maquininha ou é a cápsula. Se você acabou de acordar e ainda não deu tempo de tomar o seu café, pode ir me escutando enquanto a gente começa aqui fazendo o seu café. Afinal, estamos iniciando o nosso café pedagógico. O tema de hoje é conversando sobre dislexia. Eu coloquei um pouquinho tarde o questionário para vocês votarem. Essa semana a gente estava envolvido aí com o curso, né, o TAP, que depois eu vou estar falando para vocês mais detalhadamente. Mas deu tempo do pessoal votar e escolher esse tema, né? Esse tema tão bacana que é a dislexia. E como sempre eu gosto de começar falando algumas coisas para vocês, algumas perguntinhas, né? E a minha perguntinha de hoje é: você sabia que o Steven Jobs, Steven Spielberg, o Pablo Picasso, o Albert Einstein, o Orlando Bloom, a Agatha Christie, o Graham Bell, né, o Alexandre Graham Bell, o George Bush, o Robbie Williams e o Walt Disney são disléxicos? Você sabia? A dislexia é um transtorno de origem neurobiológica, ou seja, está relacionado com aspectos morfológicos, estruturais do sistema nervoso. São as células e a sua organização dos circuitos que estão processando a informação, que media esse comportamento que não está aí, né, de acordo com o padrão, tá? Não tem como afirmar ainda a causa da dislexia, tá? Existem vários estudos, existem várias investigações sobre esse tema. O que a gente pode afirmar é que há indícios, né, neurobiológicos para esse transtorno. Então, no caso, reforça a ideia de que é hereditário, porque durante a formação do feto, acontece então, né, a produção das células e a formação de todo o sistema nervoso, e então acredita-se que tem mais a questão hereditária voltada para a dislexia. Mas existem vários outros estudos que falam da testosterona e outras coisas mais para tentar entender. Mas por enquanto, ainda a gente não sabe a causa, né? Porque na ciência tudo muda, né? E tudo se descobre. E isso é muito bacana, porque o ser humano realmente tem essa capacidade de estudar, de conhecer. E aí, quem sabe daqui uns dias eu já digo, gente, nós já sabemos a origem da dislexia, né? O nosso papo pedagógico aqui, nosso cafezinho pedagógico, ele não é voltado só para pai, ele não é voltado só para mãe, ele não é voltado só para professor. É voltado para todo mundo que é educador, né? Nós somos educadores, nós somos responsáveis, nós ensinamos durante a nossa vida toda pessoas, né? E se na nossa vida, no nosso círculo de influência existem crianças, a gente tem um papel muito maior, como eu falo sempre, né? Nós somos o cérebro desenvolvido. Então a gente tem esse papel para desenvolver em cima da educação das crianças. A palavra dislexia, que é o tema do nosso café pedagógico, ela vem do grego. Significa dificuldade. E lex seria linguagem. Então é dificuldade, né, na relação com aprender a ler, escrever, compreender textos, certo? Então existe o CID, que é, né, um manual internacional de doenças, e ele classifica a dislexia como transtorno específico da leitura, tá? Então, mais uma vez, está relacionado com a leitura, né? O interpretar dos textos, ok? E por isso, então, que a dislexia é considerada um transtorno de aprendizagem. A Associação Brasileira de Dislexia fala que, juntamente com essa dificuldade, né, da leitura e da escrita, também tem a questão fonológica, né? Um componente fonológico que precisa ser desenvolvido ali.
Então, diferente de outras crianças, essas crianças que têm a dislexia vai ter alguma dificuldade na interpretação de som de letras, né, no significado dessas letras. E por isso que é tão importante fazer esse acompanhamento com a fonoaudióloga. Então, quando a criança, né, está com diagnóstico para dislexia, ela frequentar então, né, a clínica de um fonoaudiólogo, desculpa, gente, é muito importante, tá? Mas a dislexia, ela não é falta de inteligência, ele é um distúrbio de aprendizagem, mas não tem nada a ver com falta de inteligência. Inclusive, eu até comentei com uma amiga que eu preciso de fazer uma live falando sobre a inteligência, o que é, né? E a gente depois vai organizar um dia para poder conversar sobre isso também. Mas, como eu falei no início da live, várias pessoas que você conhece, né, são disléxicos. E pessoas, assim, de alto QI. Como assim, né? Steven Spielberg, Jurassic Park, aquele filme ET que ele fez, ganhou vários prêmios. Gente, dislexia não está relacionado com essa falta de inteligência, tá? Existem vários testes que mostram que os indivíduos que possuem a dislexia têm QI acima da média. Olha só. Porque eles possuem, então, uma região do cérebro, mais específico, o lado direito, que é mais desenvolvida. Então, eles costumam ser pessoas super criativas, pessoas que solucionam problemas com facilidade. Walt Disney, Steven Spielberg, Tom Cruise. Então, gente, a ideia é a gente começar a entender alguns sintomas que a gente pode estar observando, tá? Você que é pai, você que é mãe, dentro da sua casa, você que é professor, esteja observando algum desses sinais para que você possa, né, ajudar essa criança com dislexia. Então, quais são os sintomas? Fiquem atentos quando a criança começa a demorar para aprender a falar. Então, a criança vai ter uma fala mais tardia do que as demais. Aprende palavras novas de forma muito lenta. Tem dificuldade de saber o lado direito com o lado esquerdo. E isso é fácil do pai, da mãe, do responsável observar dentro de casa. Porque as famílias conversam. As mamães, os papais estão sempre falando, nossa, meu filho já tá falando, né? Nossa, ele já fala frases completas. E aí a outra mãe fala, nossa, mas meu filho ainda não tá falando e tem a mesma idade. Ou até um pouquinho mais velho. Então começa a ficar um pouco atento a essa questão do atraso da fala, né? Esse vocabulário ir ampliando, né? Então tem dificuldade para aprender novas palavras, essa dificuldade do lado esquerdo. Nossa, então, né? Ergue o pé direito, ergue a mão esquerda. Essas brincadeiras dá para fazer dentro de casa. Você vai saber se é falta de estímulo ou se está tendo ali uma dificuldade para essa identificação. Na escola, pré-escola, tá? Mais uma vez, as crianças vão ter dificuldade de aprender rimas, músicas com rimas. O que para muitas crianças fica fácil, essas crianças que têm a dislexia, né, elas já vão começar a manifestar ali. Tem dificuldade de montar quebra-cabeça ou qualquer peça de encaixes, tá? Isso também dá para ver em casa, né? Aqueles blocos de montar, aquelas pecinhas que você, né, tem que encaixar o quebra-cabeça em si. Então é importante estar sempre observando se a criança está tendo facilidade para fazer, né, esse jogo, ou se ela não foi ali orientada, porque às vezes é só você ensinar como é que o processo acontece, que ela já compreende e ela começa a fazer. Mas a criança disléxica tem muita dificuldade, não é só o ensinar, você cada vez mais está sempre estimulando, tá? Tem falta de interesse em materiais impressos. Sabe aqueles livrinhos que a gente costuma dar para as crianças e as crianças adoram? E olha as letrinhas, mesmo ela não sabendo ler, né? E às vezes vira o livro de ponta cabeça e finge que tá lendo, ou depois, né? Então, assim, a criança, ela não tem essa vontade, o disléxico, tá? Fica disperso com muita facilidade, possui, né, pouca dificuldade de ter foco e atenção. E possui, então, claro, né, o atraso da fala. E como é pré-escola, tem muitos professores que estão ali, estão vendo essa questão dos alunos todos falando, aumentando o seu vocabulário, e algumas crianças não. Existe também alguns sinais que os professores de Fundamental 1, Fundamental 2 podem observar em seus alunos. Mais uma vez, o vocabulário pobre é um sinal.
A criança que tem dificuldade de trocar por sinônimos, né? Trocar as palavras, ou até antônimos, né? É um sinal de que ela tem o transtorno, né? É um sinal que pode ter, né? Tem dificuldade de fazer cópia da matéria da lousa, dos livros, cópia de livro, pula linha, né? Pula palavras, demora muito. Fiquem atentos, pessoinhas, professores que estão voltando à aula presencial pós-pandemia. Nós estamos com muitas crianças com dificuldade na escrita, mas não porque elas são disléxicas, tá? É porque talvez elas não foram estimuladas da maneira que deveriam. Então, às vezes, essa parte motora ainda está em desenvolvimento. Então, a gente costuma falar, nossa, eu passei a lousa e está demorando ali uns 20 minutos, uma coisa que antigamente os alunos faziam muito rápido. É a mesma lousa, praticamente. E aí? O que está acontecendo? Ai, meu aluno é disléxico. Não, calma, a gente tem que ficar muito atento, porque foram 2 anos, né? 2020, 100% em casa, 2021, algumas escolas voltando. Então, a gente tem que fazer os estímulos corretos, fazer atividades que possibilitem a coordenação motora, principalmente para a escrita, para que a gente tire essa dúvida, né? É claro que professor, pai, mãe não dá diagnóstico de dislexia, tá? Eu não dou diagnóstico de dislexia, precisa de toda uma equipe. Mas é importante a gente estimular ao máximo e ficar atento a esses sinais, porque a gente vai poder buscar ajuda mais rápido, tá? Então, essa questão mesmo de escrita lenta, fiquem atentos, porque às vezes é porque foi pouco estimulado, tá? Falta de organização e dificuldade de cumprir metas e prazos. Então é aquela criança que tem o estojo todo bagunçado, a bolsa toda bagunçada, o caderno todo bagunçado, as disciplinas, né? Tem escolas que separam as disciplinas por caderninhos, né? Mas tem escola que já pede um caderno de 10 matérias. Inclusive, por exemplo, se é um aluno de 6º ano, a família vai escolher se ela vai usar fichário. A criança de 6º ano usando fichário, gente. Se ela vai usar fichário ou se ela vai usar caderno. Só que cabe ao responsável, cabe ao professor ensinar a usar esse caderno, separar as matérias e tal. Depois que você ensinou a usar o caderno, a criança, né, que tem a dislexia, tem dificuldade mesmo de achar essas matérias, tem dificuldade de anotar na agenda, mesmo que ela anotou, ela tem dificuldade de lembrar que tem que olhar na agenda, tem dificuldade de cumprir os prazos. Então fiquem atentos a essas situações. Mas lembrando, nós estamos voltando à rotina escolar. Tá? Então, a gente está voltando à rotina escolar. Tem muito aluno por aí que justamente não tem, né, o hábito de anotar, o hábito de olhar, porque ficou aí, né, nesses 2 anos meio que perdido, tá? Bom dia para quem tá entrando. Oi, Gustavo, meu querido e maravilhoso participante quase de todas as nossas lives de sábado. Os cachorros estão falando bom dia para vocês também. Então, esses sintomas que eu citei aqui para vocês são sinais básicos, tá? Do distúrbio. Mas também são os mais comuns. Então, se o seu filho apresenta alguma dessas características, se o seu aluno, né, apresenta alguma dessas características, é importante fazer uma avaliação médica, tá? O que mais assusta, né, as pessoas que vão atrás e chegam ali, né, na fase adulta, sem os tratamentos, ela vai precisar assim, de muita ajuda para continuar, né, a sua vida, né, o seu trabalho, os seus relacionamentos. Por isso que é tão importante desenvolver as crianças, tá? Porque a dislexia pode gerar um fracasso escolar. E o fracasso escolar vai alterar na autoestima. E aí essa autoestima não sendo trabalhada, né, como eu falei, é um cérebro jovem, um cérebro que está em transformação, vai gerar alguns traumas que lá na vida adulta vai ser muito difícil lidar. Tá? Então, quanto mais cedo você ver esses sintomas, você procurar ajuda, melhor vai ser aquele adulto lá na frente. As crianças de hoje são o futuro, tá? Então, a intensidade, a quantidade de sintomas vão ser diferentes para cada tipo, tá? Ai, meu Deus. Acabei de ficar... Agora ele vai latir, mas não latiu, só saiu correndo. Criancinhas muito pequenas, às vezes não apresentam necessariamente necessidade de tratamento, ok? Mas se passar aí, né, o tempo e a manifestação for mais marcante, os sinais forem mais marcantes, é importante sim fazer a intervenção médica. É preciso ir atrás de um fono, é preciso ir atrás de um psicólogo, tá?
segundo a Associação Brasileira da Dislexia, ela acontece entre 0,5% a 17% da população mundial. Só que não afeta só a aprendizagem, afeta diversas áreas da vida, como eu falei, né? A questão da autoestima, os traumas que vai causando. Então, assim, a maioria das crianças que tem a dislexia, elas precisam na escola ter professores que entendam sobre o assunto, elas precisam ter uns tutores, elas precisam ali, né, ter programas especializados. Então, fica a dica, né? Você que é professor, pedagogo, busca se informar, começa a observar esses sintomas nos seus alunos e começa a preparar atividades para estimulá-lo, tá? O transtorno se acompanha, né, comumente de transtornos emocionais durante o processo escolar. Então, é fundamental que o professor tenha esse olhar. Ele veja, né? Ele observa toda a sua sala e ele vai estar vendo se existe ali alguns desses sinais e vai propor algumas atividades que estimulem essa criança. Então, eu vou falar para vocês alguns tipos de dislexia. Existe a dislexia auditiva, ou a gente pode chamar de dislexia disfonética. Que é a deficiência na percepção de sons. Aí que vem a ideia do uso do fono, né, da fonoaudióloga. Então vai ter problema na fala, vai ter problema na troca de sílabas, problemas de grafofonemas, e isso vai, claro, gerar um problema na leitura. Existe a dislexia visual, ou a gente chama de diseidética. Visual, né? Mais fácil. Palavras difíceis. Não, palavra fácil. Dislexia visual, que é a dificuldade de discernir o lado direito do lado esquerdo, que tem erro, então, na leitura devido a essa má visualização, que vai aparecer ali erros na escrita das palavras, então os erros ortográficos. E existe a dislexia mista, que é o combo, né, gente? A combinação da dislexia visual com a dislexia auditiva. Então, existe essa dislexia mista. O que muita gente desconhece é que muitas crianças que têm dislexia podem ter TDAH. Pode estar com os dois, ter os dois. E é muito comum confundir esses dois problemas. Ah, nossa, eu quero ter TDAH. Não, peraí, tem dislexia. Ah, mas tem... Né? Por isso que é importante ir atrás dos especialistas para fechar um diagnóstico. E vai ser um assunto para uma próxima live, essa diferença, né, de dislexia e TDAH. E também essa questão mesmo, né, de como trabalhar com uma criança que tem os dois, certo? Então, como que fecha esse diagnóstico de dislexia? Então, existem vários métodos, mas o método mais utilizado é o método diagnóstico diferencial, que ele vai estar descartando ocorrência de várias outras coisinhas. Então, por exemplo, deficiência visual, problema auditivo, né? Uma escolarização inadequada, e é o que eu falei já pra vocês. A gente ficou 2 anos aí, né, meio que em casa, escola, não estavam sendo estimuladas de forma correta as nossas crianças, né, em tempo integral. O professor estava em casa, estava difícil, né, esses 2 anos que a gente passou. Então fiquem atentos, às vezes é só uma questão de escolarização, né? Vai descartar, né, problemas emocionais, psicológicos, socioeconômicos, né? Porque a gente sabe que crianças que não têm acesso à educação, elas não vão aprender, elas não vão se desenvolver. E a gente sabe que teve muitas, nossa, isso sempre me emociona, teve muitas crianças que passaram 2 anos literalmente sem estudar, né? Porque não tiveram acesso à tecnologia, e a gente precisou muito da tecnologia para poder chegar na casa dos nossos alunos. Então tem que ficar muito atento aos sinais, mas também tem que levar em consideração esses 2 anos que a gente passou e prestar muita atenção e assim sempre dar o nosso melhor. Porque agora a gente está voltando com eles, agora a gente está pertinho deles, agora a gente pode olhar para eles. Então vamos fazer o nosso melhor. Então, queridos maravilhosos, maravilhosos, queridos que estão na nossa live, participem aí dos questionários, façam perguntas no nosso chat, me deem sugestões de lives, eu quero ajudar vocês. Eu tô aqui nos nossos sábados para poder ter o nosso café pedagógico, mas eu também tenho as nossas quintas-feiras, né, que a gente faz as nossas lives.
Participem, gente, é muito importante, a gente precisa beber desse conteúdo, a gente precisa aprender, porque só aprendendo a gente consegue ensinar, a gente tem que aprender para poder ensinar, né? Ninguém nasce sabendo de tudo. Voltando, dislexia tem cura? Não há nada concreto sobre cura, tá, gente? Ainda não tem. Mas com muita dedicação, persistência, tratamento, quanto antes, dá para amenizar, né? Então, amenizar, corrigir da melhor forma essas áreas comprometidas. Então, o fono lá ensinando a criança, o psicólogo trabalhando com a emoção, né? O professor dentro da sala de aula, né? Às vezes o psicopedagogo lá na clínica, estimulando essa criança para que ela consiga, né, amenizar todos esses sinais que eu citei na live inicial, né, no comecinho da live. Então, assim, querido amigo que está aqui comigo, professor, pai, mãe, existe tratamento para dislexia. E esse tratamento começa na sala de aula. Cada professor deve amenizar esse distúrbio, incluindo a criança cada vez mais junto aos outros amiguinhos da sala de aula. Cada professor deve amenizar o distúrbio. Tá sim de criança que não tem condição de ir atrás de fono. Tá sim de família que não tem condição de pagar fono e psicólogo. Mas a criança tá lá na escola com você. Todos os dias. Então você tem que estudar, você tem que entender mais sobre dislexia, criar atividades para estimular e amenizar esses sintomas. Combinado? Existe tratamento fonoaudiológico, que é adaptado segundo o grau da dificuldade do paciente. E ele vai, então, desde o básico até o mais complexo, reforçando sempre aquilo que foi aprendido, aquilo que precisa ser aprendido, e vai, então, né, ajudando o professor, a família, a amenizar os sintomas. Existe o tratamento psicológico, que é justamente a questão da criança, né, não ter os traumas de não conseguir acompanhar os amiguinhos. Então, durante essa fase infantil, é essencial, né, criar essas formas de adaptação, de quebrar essas barreiras, para que a criança não seja prejudicada, para que ela se sinta valorizada. Então, ela não conseguiu copiar da lousa, mas com certeza ela tem um ladinho dela que brilha. Vê isso. Valoriza. Faz ela se sentir importante. Pede para ela falar, talvez, a resposta e não escrever, que ela está com dificuldade. Dá mais tempo para ela. Pede para ela terminar de fazer em casa. Não deixa os outros perceberem que ela possui essa dificuldade. E se os amigos perceberem, ensine os seus alunos que você precisa e que eles precisam caminhar juntos, tá? O adulto, quando não é tratado na infância, ele vai ter autoestima comprometida, tá? E porque ele sofreu muitos traumas na sua fase escolar. Então, o tratamento psicológico com o disléxico tem que ter assim para a vida toda, mesmo que não seja contínuo. Todos nós, a gente precisa de vez em quando, ou de vez em sempre, conversar com um psicólogo. Existe o tratamento medicamentoso, que é o uso de remédios. Mas os remédios, eles são só indicados se existem outras doenças envolvidas. Então, ansiedade, hiperatividade, aí sim vai estar usando, né, os medicamentos. Não existe o medicamento para a dislexia, tá? Existe medicamento para ajudar a diminuir a ansiedade, para ter mais foco, diminuir a hiperatividade, ok? E aí sim a criança vai conseguir reter melhor a informação e ser estimulada melhor dentro da sala de aula, no atendimento privado ali, com o fono ou com o psicólogo. Causas da dislexia. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Sim? Tá todo mundo me entendendo? Ok, então.
Pessoal, então a dislexia, ela é um transtorno da aprendizagem. E a gente precisa ficar muito atento. Obrigada, Aline. Obrigada. Gente, agora há pouco deu uma quedinha de energia, deu uma parada aqui. Eu falei, ai meu Deus do céu, será que eles estão me ouvindo? Então, pessoas queridas maravilhosas, a gente está aqui, né, nessa manhã para falar realmente sobre a dislexia, entender um pouquinho o que é, um pouquinho da origem, um pouquinho dos sinais, né, o tratamento, como que a gente pode estar ajudando a criança, como que a gente pode estar ajudando o nosso aluno dentro da sala de aula. E sempre, gente, eu volto para falar para vocês que todo ser humano que convive com uma criança é responsável pela educação dela. Nós somos o cérebro maduro. E eu aproveito, né, para estar falando assim dessa importância do estudo e te convidar para você ser meu aluno do TAP, transformando o aprendizado na prática. Esse curso eu elaborei com muito carinho. Tem vários assuntos que a gente fala mais profundo, de forma mais profunda, que a gente trabalha aqui na live. E a promoção aí para o curso ainda vai valer até terça-feira, que é o desconto de lançamento. Então, se você não participou ali da live de quinta-feira, que eu fiz especial para poder receber, né, e fazer vocês entenderem como funciona o curso, acompanhe aqui no nosso Instagram, nas redes sociais. Eu vou estar dando algumas informações muito bacanas sobre o curso. Então, assim, são módulos riquíssimos. Não é só aula gravada, tá, gente? Vai ter os nossos momentos ao vivo. Tem tarefinhas para vocês irem fazendo, projetos para vocês irem aplicando em sala de aula, para estar transformando o aprendizado na prática. E assim, a gente sabe que a maioria, assim, a internet está aqui cheia de informações, mas eu consegui juntar as informações que a gente encontra assim na internet, mas assim, os 17 anos que eu tenho trabalhado com educação e estudado para a educação, né? Então, para trabalhar, a gente precisa aprender. E eu gostaria que você fosse esse meu aluno, né, do TAP, para que você consiga melhorar o aprendizado na prática. Mas é só para professor? Não. É também para pai, mãe responsável. Porque, como eu já falei, todos nós somos responsáveis pela educação das crianças e dos jovens. E a gente tem que buscar informação, porque se a gente não tem informação, a gente acaba errando nas nossas práticas. Então, eu convido você a dar uma olhadinha aqui, né, clicar no link da bio, você conhecer os valores, né, do curso, a quantidade de parcelas que você pode fazer. E, assim, vai ser maravilhoso ter você. O curso tem assim, você pode acabar ele em 10 meses, se você quiser, bem devagarzinho. Mas se você tem uma necessidade de acabar ele antes, no máximo você vai estar acabando em 2 meses e meio, se você fizer todo o cronograma bonitinho. E é aquela coisa, eu vou estar mentorando vocês, de pertinho mesmo. Você vai me mandar dúvida e diariamente eu vou estar respondendo. Você vai estar ali comigo, virtualmente, mas de uma forma muito próxima, tá ok? Lembrando que hoje em dia é muito mais fácil fazer um curso digital do que a gente se matricular presencialmente em algum lugar. A gasolina tá cara, né, gente? Imagina, você ter que ir para algum lugar para poder estudar. Então, estuda comigo de forma virtual, seja meu aluno TAP. Então, eu encerro a live de hoje com esse convite para você. Mas, assim, nesse momento não tô podendo, né? Eu tô com muitas coisas para fazer, ou a questão mesmo financeira tá apertada. Continua aqui comigo das lives, continua consumindo meu conteúdo gratuito, não é? A gente pode, né, aprender muito de forma gratuita. Então busque isso e eu tenho certeza que a sua prática em casa, a sua prática na escola vai ser transformada. Basta a gente ir atrás, né, de toda essa transformação que começa em nós, para a gente transferir para os nossos alunos, para as nossas crianças. Então eu desejo para vocês um ótimo final de semana. E eu vejo vocês na live de quinta-feira, que é a nossa série. Meu filho não gosta de estudar? Não acabou. Então ali eu tenho dicas maravilhosas para vocês conseguirem aprender um pouquinho, tá certo? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!